Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Muito temor e tremor que eu me coloco perante a igreja para poder pregar sobre a palavra de Deus. Abra as vossas Bíblias no livro mais difícil de ser achado da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o primeiro dia. Senhor meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu me coloco na Tua presença. Quero Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Senhor, fala com a Tua igreja, que eu seja apenas o atalaia do Senhor nessa noite. Que eu seja apenas, Senhor, uma pessoa imperfeita, pregando de um Deus perfeito, para pessoas imperfeitas, entendendo que este Deus perfeito quer transformar as nossas vidas. Pai querido, fala com a Tua igreja, fale comigo mais uma vez como o Senhor falou. Eu Te peço e Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Quero, a priori, agradecer à irmã Josilene pela oportunidade. Agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Agradecer a pessoa do pastor Hamilton, a pessoa do pastor Juscelino, pela confiança. E dizer que, como eu sempre digo, é mais fácil estar ali tocando e cantando do que estar aqui pregando. Mas é sempre bom pregar a palavra porque é sempre um desafio para a gente. Toda vez a palavra se renova. Isso desafia a buscar, a entender, a procurar, a saber mais de Deus. O texto que a gente leu, irmãos, o tema da pregação dessa noite, eu quero dizer, um Deus que transforma o caos em alegria. Gênesis capítulo 1, eu sempre digo que é o texto mais lido da Bíblia, porque acho que a totalidade de uns 95% da igreja sempre quer começar o ano lendo a Bíblia para terminar naquele ano. Então, tendo base nisso, o primeiro capítulo da Bíblia, que é Gênesis 1, é o texto mais lido da Bíblia. E ele vai nos dizer algo impressionante sobre a criação do mundo e sobre como Deus faz. Eu peço licença para os irmãos para eu poder pregar um pouco, falando sobre o Gênesis, antes de entrarmos no contexto a qual nós lemos. A exegese bíblica deste texto vai nos mostrar que ele foi escrito por Moisés. Se ele foi escrito por Moisés, automaticamente ele vai nos mostrar também o período em que ele foi escrito e para quem ele foi escrito. Ele foi escrito quando as pessoas, o povo saía do Egito e ia para a cidade de Israel, a qual Deus tinha prometido. O livro de Gênesis não é um livro exclusivamente científico. Quando a gente vê a palavra Gênesis, a gente sempre lembra da criação da terra. E a gente pensa que precisa ficar preso no campo da ciência. Precisa dialogar com as teorias, principalmente a do evolucionismo, por exemplo. Mas não, o livro de Gênesis não fala só sobre a criação. O livro de Gênesis tem a finalidade de expressar duas coisas principais. E a primeira dela é uma grande narrativa. Afinal de contas, são 50 capítulos. Trata da história do capítulo 1 ao capítulo 11, vai nos dizer sobre a história primeva, ou seja, o começo de tudo. A ideia que aborda e nos mostra o início da criação até a Torre de Babel. O segundo ponto e a maior parte do texto do livro vai nos tratar de uma família, a família de Abraão. A partir do capítulo 12 até o 50 vai nos dizendo e falando de Abraão e dos seus descendentes, que são Isaac, Jacó e José. O livro de Gênesis é como se fosse uma pizza, que ela é dividida em 11 pedaços. E esse corte é um estilo toledor. Toledor é uma expressão hebraica para
as expressões que aparecem 11 vezes. A gente vai ver Moisés escrevendo assim: e essa foi a história da família de, e essa é a narrativa de, essa é a descendência de, por 11 vezes. Chegamos então à conclusão de que o livro de Gênesis é um livro que fala de famílias imperfeitas, dentro de um projeto de um Deus perfeito, na história. As famílias imperfeitas dentro do projeto desse Deus nos comunica para a gente aprender e nos leva a entender e conhecer o plano de Deus que é tão gracioso, misericordioso e bom. Além disso, o livro de Gênesis também é um livro apologético, ou seja, é um livro em defesa da fé. Visto que os irmãos que estavam há 400 anos dentro do Egito, escravizados, entendendo para eles que Faraó era o maior. Faraó e toda a sua divindade egípcia era a maior que existia. Então Deus coloca dentro do coração de Moisés, o Espírito Santo coloca dentro do coração de Moisés e o inspira a escrever este livro, para mostrar para eles durante essa peregrinação que existe sim um Deus maior que Faraó. Existe um Deus que é maior que o sol a qual eles adoravam. Existe um Deus que é maior do que as águas do rio Nilo, como eles adoravam. Eu imagino então o capítulo 1 de Gênesis assim: o povo saindo do Egito, no meio do deserto o povo começa a perguntar a Moisés: quem é esse Deus que nos tirou do Egito? Eles perguntam, afinal de contas, Moisés, quem é esse Deus a qual nós servimos? Aí eu imagino então Moisés pedindo para aquele povo sentar, se reunir e começa a escrever o texto a qual nós lemos. Dentro deste contexto que a gente leu, que é o Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 5, eu quero entrar então na minha pregação. Agora, entrando no texto a qual nós lemos, eu quero que você imagine a maior bagunça que você já viu na sua vida. Qual que foi a maior bagunça que você vê na sua vida? Será que é o quarto do seu filho? Que você abre a porta e vê aquela tremenda lambança? Ou será que é quando você precisa de uma caneta e pede para sua esposa, ela fala assim, está dentro daquela bolsa ali. Quando você abre a bolsa, você acha tudo, menos uma caneta. Ou será quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai procurar dentro do porta-luvas do carro? Quando a gente abre, sabe, Marcos, chega, cai assim, aquele tanto de coisa, mas a gente não acha o que a gente estava procurando. Ou será que é o cômodo da sua casa, onde você deu o nome de, esse aqui é o quarto da bagunça? Será que é aquela gaveta do seu guarda-roupa que não tem nenhuma ordem? Ou será que é aquele arquivo do computador que você precisa pesquisar para saber aonde guardou? Agora eu quero ir um pouquinho além. Será que a bagunça está dentro da sua vida financeira? Será que a bagunça da sua vida está na sua vida conjugal? Será que a bagunça da sua vida está nas decisões profissionais que às vezes precisamos tomar? Será que a bagunça da sua vida está naquela relação familiar, onde a gente não consegue pedir perdão e nem perdoar? Não conseguimos colocar no lugar do outro? Ou será que essa bagunça não está querendo que uma pessoa coloque organização nisso? Quando vamos arrumar uma bagunça, a gente sempre pensa duas vezes. A gente pensa em desistir. Assustamos porque não sabemos por onde começar. E muitas das vezes pensamos assim, é melhor deixar do jeito que está. Eu não vou me envolver com essa bagunça, eu não vou colocar uma ordem neste caos. Todo começo de ano a gente leva-nos a refletir sobre mais a nossa vida, sobre o que a gente precisa melhorar. Mas às vezes quando separamos as bagunças da nossa vida, a gente não quer se sacrificar um pouquinho para melhorar aquilo. Talvez isso seja uma tremenda inerência do ser humano com Deus, já que Deus, a característica dele é que ele não gosta de desorganização. A primeira verdade estabelecida dentro do capítulo 1 de Gênesis não é a comprovação científica, lógica, intelectual de que Deus existe. A primeira comprovação bíblica que existe dentro do livro de Gênesis, no capítulo 1, é que existe um Deus que põe ordem em toda bagunça. Existe um Deus que coloca ordem em todo o caos. Diante de toda a situação extremamente bagunçada, Ele se levanta, coloca o seu nome e se faz ser conhecido. A pergunta que fica é: se esse Deus estabelece em ordem no caos do universo,
Ele também pode estabelecer ordem no caos que está na minha vida? E essa resposta para essa pergunta é sim. Deus em Gênesis 1 afirma que nada com Ele termina de forma bagunçada. E Ele coloca luz em todas as coisas. Em 2 pontos eu quero que a gente entenda o que podemos confiar na ordem de Deus, do que Deus quer nos passar. O primeiro ponto, onde Deus coloca ordem no caos, simplesmente no capítulo 1, é porque Deus existe. Deus existe. Gênesis capítulo 1 vai nos dizer: no princípio criou Deus. Há uma grande pressuposição das escrituras e teologia cristã que Deus existe, ponto. Ah, mas como eu vou provar que Deus existe logicamente? A gente nunca vai conseguir provar. Não é porque a gente vai juntar o elemento X com Y, mexer e falar, está aqui Deus. Não, a gente não vai provar com nossos argumentos imprecisos que Ele existe. Ou a gente crê que Ele existe, ou a gente crê que uma coincidência, que ao jogar algo no chão, bilhões e bilhões de anos depois, aquela coisa está tudo em ordem. Ou cremos em um Deus, de um design extremamente inteligente, que molda todas as coisas, ou colocamos tudo na conta de bilhões e bilhões de anos, aquilo que a gente não consegue explicar. Não pense que a ciência não tem um pressuposto para isso, mas o meu pressuposto e o seu é que existe um Deus que é criador de tudo. Essa pressuposição não nos tem que remeter a medo, dúvida ou espanto. Pelo contrário, saber que existe um Deus que criou tudo, que criou todas as coisas, nos traz consolo e graça ao nosso coração. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando uma humanidade estava correndo atrás de resolver o caos de um vírus, porque quando a humanidade estava de um lado para o outro tentando levantar seus edifícios, existe um Deus que sabe de tudo, como tudo funciona e nada foge do seu controle. Ele continua sendo o Senhor da história. Então, entenda uma coisa, no princípio Deus é. É impossível tentar compreender a temporalidade de Deus, a eternidade do Senhor com a minha mente limitada. Tira milhões de anos de Deus, quantos anos vai ter Deus? A gente não sabe, é impossível tentar explicar isso. Não adianta pela minha concepção de vida, pela minha explicação, mostrar que Deus existe. Isso foge do nosso conhecimento, mas sabemos de uma coisa, desde o princípio Ele age. Ele estabeleceu todas as coisas, Ele é o Senhor de todas as coisas, e pela sua existência, a gente pode acreditar que diante das incertezas, mesmo não sabendo aquelas situações concretas, existe um Deus que estabelece ordem no universo e que coloca ordem no caos das nossas vidas. No princípio criou Deus. Ele colocou ordem nessa terra que estava sem forma e vazia, e a sua presença pairava sobre as águas. Percebe-se que ela pairava sobre as águas, mesmo aquelas águas estando no caos, mesmo a terra estando um caos tremendo. Sabe por quê? Muitas das vezes a gente reclama do caos que está na nossa vida, mas a gente esquece que às vezes Deus pode estar somente pairando sobre as nossas vidas, porque a gente não deixa Ele entrar, a gente não deixa Ele trabalhar, a gente não deixa Ele colocar a sua luz para nos mostrar onde a gente precisa mudar. Ei, não deixe Deus apenas pairar sobre a sua vida, traga Ele para dentro de si, para mudar as nossas vidas. Ainda num segundo argumento, eu queria mostrar o porquê Ele coloca ordem no meio do caos. Ele coloca ordem no meio do caos pela sua existência, como a gente disse. E agora, segundo, por meio da sua palavra. Se Deus existe e reconhecemos Ele como o Criador de todas as coisas, a gente precisa entender que a palavra de Deus é a única fonte reveladora de toda a sua revelação. Deus se permite ser reconhecido por nós através da sua palavra. Tudo que Ele cria, tudo que Ele criou, foi a partir da sua palavra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus.
E esse verbo bará apresenta ou é exposto no primeiro capítulo de Gênesis, capítulo 1, 10 vezes. E o interessante é que esse verbo só tem um sujeito, que é Deus. Ou seja, ele está nos mostrando que nenhum outro cria. Só Deus é capaz de criar. Nenhum outro faz algo a partir do nada. O ser humano pode transformar, o ser humano pode melhorar, o ser humano pode aprimorar, desenvolver, mas só Deus cria a partir do nada. É Ele quem estabelece em ordem em meio ao caos. A palavra de Deus não é simplesmente junção, meus irmãos, de letras e formação de frases compondo a sua palavra, não. A palavra de Deus, quando ela fala, há sempre uma ação. Quando Deus diz, haja luz, a luz surge. Da forma que Ele pensava e planejava, ela surgiu. Quando Ele diz, tudo acontece porque as palavras de Deus são atos de execução plena de quem Ele é. A gente para pensar um pouco sobre a Bíblia, ela é muito interessante, porque esse verbo bará, aqui no capítulo 1, nos mostra 10 vezes, talvez possa nos conectar aos 10 mandamentos, sabe, Michael? Traz aquela ideia de plenitude, ou seja, da mesma forma que Ele criou todo o sistema, Ele também está querendo nos conectar conosco. Ou seja, Ele não vai deixar a sua criação ao léu. Ele quer se conectar com essa criação. Ele quer fazer parte dessa criação. O que o povo estava acostumado, meu irmão, era com um faraó que dava a palavra e tudo tinha que ser feito. Então Deus fala com Moisés que, para escrever, que tudo é feito através de Deus. Ele estava mostrando para aquele povo que o poder da palavra de Deus é aquele que governa tudo. A gente para pensar que João capítulo 1 vai nos dizer, Jesus era o verbo, era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Sem ele nada do que foi feito se fez. Há vida nele, a vida é a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerá contra ela. Existe uma palavra que cria, e essa palavra é o verbo de Deus. Cristo Jesus é aquele que se encarnou. Cristo Jesus é aquele que compôs o universo, trouxe tudo à existência. E esse Cristo que criou, esse Cristo que era a palavra, esse Cristo que é o verbo, desceu de toda a sua glória e habitou entre nós. E a palavra para minha e para a sua vida dizendo, não tenha medo, porque eu sou a palavra que fez tudo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e está conosco por onde quer que a gente vá. A palavra que é criadora é a mesma palavra que salva. A palavra que se estabelece em ordem no meio do caos é a palavra que se fez carne para estabelecer a ordem no maior caos da história. Deus estabeleceu ordem no início de tudo, e agora Deus estabelece ordem no maior caos da história. Ele vem para viver entre nós, para nos trazer intimidade com nós, para ter intimidade entre o ser humano e Deus. Deus infinito, que com o verbo ele se fez carne, para termos intimidade com ele. E o que isso tudo tem a ver com a nossa vida? Você pode estar perguntando, pregador, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Eu vou te responder. A gente entende que estabeleceu tudo, mas e aí? Agora eu te pergunto, meu querido, algum aspecto em sua vida que o caos tem tomado conta? Há algum aspecto de sua vida em que as trevas paralisaram e assombraram? E eu tenho uma coisa para te dizer nessa noite. Aquele Deus que colocou ordem em tudo no início, Ele está aqui nessa noite e pode também colocar tudo em ordem novamente. Um Deus que pode transformar um caos em alegria. A luz que se cria, o Deus que colocou todo o universo em ordem, está aqui nessa noite. Jesus dissipa agora das nossas vidas todas as trevas. E Ele nos faz caminhar com Deus sempre, todos os dias em novidade de vida. Existe um som que faz tudo do nada acontecer. Esse som da palavra de Deus que ecoa diante de um universo tão tremendo. É um Deus que coloca caos em ordem nas nossas vidas. A gente precisa estabelecer, a gente precisa buscar essa luz para nossas vidas.
mesmo que vá doer, mesmo que vai confrontar a nossa alma, nós temos que trazer essa luz para dentro de nós. É o Deus que se estabelece ordem ao caos da nossa vida. Ele envia o seu único Filho, Jesus Cristo, ao mundo. Aquele que se submete ao governo do Criador, se certifica que a sua história jamais terminará em trevas. A nossa vida tem que ser triunfante em Deus. Mesmo estando em caos, nós temos alguém que nós possamos procurar. O Deus que pode colocar ordem no nosso caos, na nossa vida. Porque no princípio Deus diz: das trevas resplandeça a luz. E Ele mesmo brilhou em nossos corações, para o conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. 2 Coríntios capítulo 6. Das trevas, luz. A ideia de que a palavra de Deus faz do nada tudo existir e coloca ordem no caos. Esse Deus está aqui nessa noite. Esse Deus que fez tudo no início, que colocou ordem em tudo, está aqui nessa noite. E entenda uma coisa, como está escrito em Gênesis, o Espírito de Deus também está por cima das águas. Mas entenda uma coisa, meu querido, Deus não é entrão de forma alguma. Ele às vezes está por cima da gente, deixando a gente passar por situações tão difíceis, para a gente entender que a gente precisa dessa luz dentro da nossa vida. Sinta nessa noite um Deus que está aqui organizando tudo, e essa luz está querendo entrar dentro da nossa vida. A gente precisa aceitar essa luz para colocar tudo em ordem. E para concluir, eu quero ler uma letra de um hino que eu vi numa pregação esse dia para trás, eu achei muito interessante. Eu disse de um Deus que criou tudo. Eu disse de um Deus que deixou tudo e veio para a terra para cuidar de nós. Agora eu quero dizer sobre esse Deus, sabe por quê? Existe um Deus no céu que a letra do papel não pode descrever. Não dá para imaginar, não dá para comparar o seu grande poder. Sabe por quê? Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano. Ele é forte até o infinito. Deus, Ele ganha a luta sem lutar. Vence a luta e faz cansar o inimigo. Jeová, Deus de vida e de vida. Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, alabaçou, ninguém pode ir parar. Quando manda mensagem, Ele faz o profeta entregar. Ele faz a nuvem descer e faz a água subir. E se Ele soprar, meu querido, Ele faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter uma reunião. Ele pega um homem sem Deus lá no caos e coloca ele cheio de unção, derrama unção sobre a sua vida. Ei, o seu braço é capaz, alabaçou, de parar um trovão. Este é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer. Ele é soberano e forte até o infinito. Ganha a luta sem lutar e faz cansar o inimigo. Esse Deus está aqui nessa noite. E da mesma forma que Ele transformou tudo no início, da mesma forma que Ele mandou o seu Filho para corrigir tudo na terra, Ele também está aqui querendo entrar dentro das nossas vidas e moldar as nossas vidas de acordo com Ele quer. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Aleluias. Deus falou com você? Amém. Então eu espero que Deus falou realmente contigo. Porque aquilo que você ouviu, você possa transmitir. Quando a gente aprende algo, a gente pode transmitir da mesma forma que a gente ouviu. Amém? Glórias a Deus. Meus amados irmãos,